Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui sou o irmão em Cristo, Francisco Brito, sempre trazendo algum tema importante da Palavra de Deus, levando sempre a Palavra de Deus para você, para sua casa, para sua família. E o tema desta oportunidade que eu gostaria de refletir um pouco com você é: qual é a igreja certa? Muitas pessoas vivem confusas. Vem um número muito grande de denominações cristãs evangélicas e ficam confusas e perguntam qual a igreja certa, né? Qual a igreja que eu devo seguir? Tem pessoas que estão semelhantes a Tomé, né? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5. Tomé chega para Jesus e diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5. Olha o que Tomé diz. Vamos ler aqui na palavra de Deus. Muitas pessoas estão assim que nem ele, um pouco confusas, sem saber qual o caminho a seguir. Tomé chega para Jesus, em João 14, 5, e diz: Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Tomé pergunta para Jesus, Senhor, como saber o caminho? Jesus também esteve perante Pilatos, né? Perante Pilatos, e Pilatos fez uma pergunta interessante para Jesus. Pilatos chega para Jesus e pergunta assim, olha o que Pilatos pergunta para Jesus. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38, Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Né? Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. João 18, 38, Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Qual é a verdade? Ou seja, muita gente está assim que nem Tomé ou que nem Pilatos, querendo saber qual o caminho, qual é a verdade, né? Qual a igreja certa, irmãos? Meus amigos, é bom que nós entendamos o seguinte: antes de procurarmos a igreja certa, se preocupe em estar certo, em estar vivendo como Deus quer. A nossa primeira preocupação não é saber qual é a igreja certa ou qual é a igreja errada. A preocupação prioritária é eu estar no caminho certo. E o caminho certo é Jesus, é seguir esta palavra, é aceitar Cristo como nosso Salvador, crendo em Cristo como Salvador, está vivendo uma vida nas mãos de Deus, está seguindo fielmente a palavra de Deus, a Bíblia. Então, a prioridade é eu estar certo, eu estar no caminho certo, e o caminho certo é Jesus. Siga por essa palavra que não tem como dar errado, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então, em primeiro lugar, isso. Mas vamos tentar responder esse tema. Qual a igreja certa? A palavra de Deus nos diz, lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1, diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Portanto, toda e qualquer denominação evangélica, toda e qualquer pessoa também, que crê de verdade em Cristo como seu Salvador, é filho de Deus, é nascido de Deus. A Bíblia diz lá em Gálatas 3:26, todos são filhos de Deus pela fé em Cristo. A Bíblia nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que todos quanto receberam Jesus, Deus deu-lhes a autoridade e o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, em primeiro lugar, toda e qualquer pessoa que teve uma transformação de vida através de Cristo, ele faz parte da igreja verdadeira. E a igreja certa, a igreja verdadeira, ela é composta por essas pessoas que nasceram de novo, que creem em Cristo como seu Salvador, que tiveram uma transformação de vida. Então, toda e qualquer denominação evangélica que seus membros vivam a vida verdadeiramente com Cristo, essas pessoas são a igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo. A igreja verdadeira não é tijolo nem cimento, porque nós se acostumamos a chamar templo de igreja, mas a igreja é aquelas pessoas que se reúnem no templo, mas o templo não é a igreja. Quando se fala de igreja, fala-se de pessoas que se converteram a Cristo, que aceitaram a Cristo como Salvador. Então, toda e qualquer congregação cristã que se baseie na Bíblia, tem a sua doutrina fundamentada aqui, não importa o nome, é a igreja certa. É bom, você pode ir, pode frequentar, pode congregar, né? Aceite Jesus lá, vá lá, aceite Jesus e sirva a Deus junto com aqueles irmãos. A igreja verdadeira de Jesus é composta por todos aqueles que vivem esta palavra, tá certo? Nós aqui não vamos criticar a denominação evangélica nenhuma, nem atacar ninguém, não. Por quê? Porque todo aquele que serve a Deus, a Bíblia diz, 1 João 5,1 que eu citei, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então toda e qualquer igreja evangélica que siga a palavra de Deus, né? Aquelas pessoas que tiverem tido uma conversão verdadeira com Cristo, essas pessoas são igreja de Deus, são povo de Deus, tá certo? Então não fique confuso com isso. Toda e qualquer igreja
que vive esta palavra e que tem essa palavra como fundamento da sua fé, é uma igreja cristã de verdade. Mas a Bíblia vai nos dizer algumas características também dessa igreja cristã verdadeira. Algumas coisas que tem nela, que também lhe ajudarão a identificar. Por exemplo, Jesus diz aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Uma das características da igreja verdadeira, da igreja realmente cristã, é que ela não só diz, não só fala de Deus, mas ela vive fundamentada aqui. Tem a Bíblia como sua regra de fé e de prática. Ela vive a vontade de Deus. Não só diz, fala, mas faz a vontade de Deus. Se nós abrirmos a Bíblia Sagrada, mais adiante, em Tito, na carta do apóstolo Paulo a Tito, Tito no capítulo 1, no versículo 16, vai dizer assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1 e 16. A igreja verdadeira não é uma igreja, portanto, que apenas fala em Deus, fala em Jesus. Não é só questão de falar. A igreja verdadeira, a igreja realmente cristã, verdadeira, é aquela que conserva os ensinamentos de Cristo na fé e na prática. Obedece ao que Jesus ensinou. Se você abrir a sua Bíblia também lá em Tiago, na carta de Tiago, né, no capítulo 1 de Tiago, versículo 26 e 27, Tiago 1, 26 e 27, vai dizer assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar da corrupção do mundo. Portanto, você conhece a igreja cristã por ela viver a vontade de Deus, né? Pelo amor de uns pelos outros e por ela se guardar da corrupção do mundo. A igreja cristã verdadeira não é aquela que segue a corrupção do mundo, mas que vive de acordo com a vontade de Deus. Em Romanos 12, 1 e 2 diz que nós não devemos se conformar com este mundo, mas experimentar qual seja a santa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Então são características da igreja verdadeiramente cristã. Se você abrir a Bíblia, lá em 1 João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, vai dizer assim: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A igreja verdadeira, ela não ama o mundo. Ela não vive de acordo com o mundo. Ela não segue práticas mundanas. Ela segue a orientação da palavra de Deus. São características que eu estou citando da igreja, uma igreja verdadeiramente cristã que conserva os ensinamentos de Jesus. Se você abrir a Bíblia também, na segunda carta de João, versículo 9 e 10 diz assim: todo aquele que prevarica, ou seja, que desobedece e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebam em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas obras más. 2 João 9, 10 e 11. Portanto, a igreja verdadeira, uma igreja, uma comunidade realmente cristã, é aquela que se fundamenta de verdade na fé e na prática. Não é só fé e nem é só prática, é fé e prática. Essas duas pernas, essas duas molas mestras, fé e prática na doutrina de Cristo. Se fundamenta aqui, na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Toda e qualquer igreja, toda e qualquer denominação evangélica que se fundamentar nesta palavra, pregar o evangelho de verdade e seus membros seguirem aqui de verdade, é uma igreja realmente cristã. Pode congregar, não tenha medo, né? Então as pessoas vivem confusas sem razão, né? Às vezes a pessoa diz assim: para que tanta igreja? E acham ruim o fato de haver tanta igreja evangélica. Eu faço é gostar. Eu gosto de dizer assim, que venham mais. Quanto mais igrejas evangélicas pregando a palavra de Deus, ganhando alma para Jesus, levando esta mensagem, melhor, melhor. O que nós devemos desejar que acabe no nosso país é a violência, é a corrupção, é a desonestidade, é o ódio. São essas coisas ruins. Mas igrejas evangélicas que venham mais,
Quanto mais igrejas, melhor. Será mais pessoas evangelizando, será mais pregação da palavra de Deus, serão mais almas resgatadas, serão mais pessoas para pregar o evangelho nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nos bairros, levando almas para o Senhor Jesus. Então a presença de muitas denominações evangélicas é bom. Nós só precisamos aprender a viver em união, né? Como diz lá no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, fala lá que os que criam estavam sempre juntos, tinha tudo em comum. Então, havendo a união, que nós devemos lutar por essa união, respeitar uns aos outros, nos amar, né? Nos querer bem, não nos atacar uns aos outros. Pronto. Então, as igrejas evangélicas, o número grande de igreja evangélica, eu não vejo com maus olhos, eu vejo com bons olhos. É mais gente para pregar o evangelho e fazer a vontade de Deus, porque a seara é grande e precisa de obreiros, né? Então, qual a igreja certa? Toda e qualquer igreja cristã evangélica que siga esta palavra está certa. Congregue, siga Jesus. E como eu disse no começo, não se preocupe só em achar a igreja certa. Procure em você agir certo. Procure em você ser certo. Você ser verdadeiro. Você ter uma fé verdadeira. Você aceitar Cristo como seu Salvador e você viver esta palavra. Porque se você achar a igreja certa, mas se você não estiver certo, não estiver vivendo com Deus, de acordo com essa palavra, você vai achar a igreja certa, mas você não vai estar certo. Você não vai estar no caminho certo. E a Bíblia diz que há caminho para o homem, parece direito, mas é caminho de morte. Não só procure a igreja certa, procure também agir certo, viver certo. E o caminho certo é Jesus. João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade e eu sou a vida. João 10,9. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Tá certo? A igreja verdadeira é aquela que segue essa palavra. E quem está na verdade é quem segue Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo guie seu coração. Lhe ilumine. Que Deus lhe direcione no caminho certo. Que o caminho certo é Jesus e não há outro. Até o nosso próximo encontro. Em nome do Senhor Jesus. Amém.